todas as classes sociais. A instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. O sucesso que você gosta. Toca aqui. Mais FM. Antissolteiro, cachaceiro, tomador de uísque. Essa é a minha preferida. Mais FM. É a mina que você respeita. Mais músicas. O tempo todo. No rádio. Tá todo mundo ouvindo. No computador. Tá todo mundo conectado. A rádio do jeito que eu gosto. Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia. Mais FM! A equipe de jornalismo da Mais FM e o jornal A Voz de Anápolis apresenta Programa Voz de Anápolis. Apresentação de Edmar Silva. Comentários Henrique Morgantini. Está no ar. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um programa, hoje o programa A Voz de Anápolis, aqui pela Mais FM, você fica bem informado sobre tudo que acontece no Brasil, em Goiás, no mundo inteiro e naturalmente aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Comigo está a Kellen Cunha na técnica de som e também o meu amigo Paulo Roberto Belém, participando conosco, fazendo os comentários, compartilhando as notícias do dia com você que é nosso ouvinte. Nós já estamos no ar em 87.9 para a cidade de Anápolis. Você acompanha também no nosso site fmmais.com.br e você ainda acompanha nos nossos aplicativos e, naturalmente, na nossa live pelo Facebook. Você pode participar, deixar o seu recadinho, deixar a sua opinião. Tá certo? É isso aí, você participa com a gente, você nos ajuda a fazer o programa. Hoje, o programa A Voz de Anápolis, com a participação de ouvintes e a participação também de cada um de vocês através das redes sociais. Nós começamos o nosso programa destacando as notícias do dia. Vamos começar cumprimentando, né? Bom dia, Kellen. Bom dia, Paulo. Bom dia Edmar Silva, bom dia, Kellen Cunha, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. A gente vai falar de esporte, não? Vamos falar de esporte. Ah, vai. A Kellen disse que vai. Tem que falar de esporte. Hoje que será, hein? Aqui é animada. Assim. É palmeirense, a Kellen Cunha? É palmeirense. Eu vi o começo do jogo até o gol, né? Menos de 4 minutos lá.
Palmeiras já emplacou 1-0 no Colo-Colo e no final emplacou 2-0 fora de casa, hein? Que coisa boa para os palmeirenses. Pois é, então os palmeirenses aí em festa, né? Ontem, vitória do Palmeiras por 2-0. E a alegria do torcedor é essa, né? Ver o gol no fundo da rede. Ver a bola no fundo. Ver a bola no fundo da rede, né? Isso aí. Muito bem. Ainda mais alguma coisa sobre o jogo do Palmeiras, Paulo? Quero parabenizar aqui os porcos, né? Os porquinhos. Os porquinhos e as porquinhas. Porquinhos. Por ter avançado legal nessa primeira fase das quartas de final da Libertadores da América. Diferente do Cruzeiro, que mesmo que prejudicado no jogo anterior, perdeu para 2-0 para o Boca Juniors. Muito bem. E hoje tem futebol também, né? Hoje tem Série B, a Série B. Hoje tem os times goianos participando da Série B, né? O Vila Nova participa tem jogo hoje e também, deixa eu achar aqui a minha tabelinha aqui, o Vila Nova joga hoje e o Goiás também, né? O Goiás, inclusive, com chance de assumir a liderança da Série B, Paulo. Você tem informações aí sobre a Série B? A informação sobre a Série B é que os times goianos estão bem colocados e que o Goiás aí desponta para ser o melhor colocado entre os times goianos na classificação, podendo assumir a liderança aí da competição. O Goiás, vale lembrar que é bicampeão aí da Série B, né? Pois é, o Goiás tem a chance aí de assumir a liderança, né? O Goiás que também, juntamente com o Vila e o Atlético, estão no G5, né? Os três estão aí juntos. E acho que um momento importante, um momento bom para o futebol goiano, né? Os goianos se destacando aí na Série B, com a chance, né? A chance até dos três subirem para a Série A, né? Seria uma coisa inédita, muito diferente do que a gente observou no ano passado, quando nenhum time goiano participou da Série A. É uma diferença enorme, né? De um ano para o outro, ter 0 times e ter 3 times na Série A. Movimenta bem aí o mercado, movimenta bem aí a competição na capital goiana, que é Goiânia, e a rivalidade lá naquela cidade deve ficar aflorada também, com 3 times da capital na primeira divisão. Seria muito bom. A Série B tem o Fortaleza na liderança, com 47 pontos, o CSA de Alagoas tem 46, o Goiás tem 45, é o terceiro colocado, o Atlético Clube Goianiense tem 43, é o quarto colocado, e o Vila Nova também tem 43 pontos, é o quinto colocado. Então, vamos ver aqui as partidas. Você conhece algum botafoguense? Eu conheço vários. O Vilney Martins, por exemplo, meu amigo Quarentinha, né, são botafoguenses. Contra o Bahia, abriu 2-0 no placar, o Botafogo fez 1 atrás e perdeu na Sul-Americana por 2-1 para o Bahia. Isso. Eu comecei a assistir o jogo, depois fui assistir o debate, né, e acabei ficando lá no debate, não vi o resultado. Que debate foi esse? Debate da TV Aparecida. Ontem teve debate. Depois a gente fala sobre isso, então. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas deixa eu achar aqui a tabelinha eu quero saber quem o Goiás vai enfrentar. A Ponte Preta, né? Deixa eu achar aqui. A Ponte Preta enfrenta o Goiás, isso mesmo. A Ponte Preta vem no Estádio Olímpico às 19h15, hoje. Hoje? Exatamente. Hoje, às 19h15, no Estádio Olímpico, aqui em Goiânia, né? A Ponte Preta enfrenta o Goiás. O Atlético Clube Goianiense perdeu para o Juventude de 1-0 na última partida, né? Na última terça-feira, né? Na última terça. E ainda tem aqui, ainda hoje tem, deixa eu ver aqui, cadê o do Goiás? Sumiu do Goiás aqui, apareceu. Não, o Goiás é da Ponte Preta, do Vila Nova, que eu quero achar. Vila Nova, isso, Vila Nova contra o líder, Fortaleza. O Vila Nova vai ao Ceará, né? Joga lá no Castelão às 21h30. Ainda hoje? Ainda hoje, 21/9. Então né? podemos ter Goiás na liderança e o
Vila Nova mais se acima. Se o Vila vencer o Fortaleza, o Vila joga o Goiás na liderança, né? Se o Goiás vencer também, é claro. Então, o Goiás tem chance aí de ir para a primeira colocação do campeonato da Série B, né, do Brasileirão da Série B, com a ajuda do Vila Nova, né? Será que o povo do Vila Nova vai gostar de ajudar o Goiás? Acho que nessa condição Nessa aí condição, não sim, pode né? muito, não. Então, nessa condição, realmente o Vila Nova, acho que não vai se importar de acompanhar aí de dar ao Goiás esse local de privilégio. Muito bem, então aí a rodada de hoje da segunda divisão. Bom, mas como eu disse, Paulo, ontem teve debate, né? O debate aconteceu na rede, na TV Aparecida, né? A rede de TV católica, que ouviu os candidatos à presidência da República, né? E vários dos candidatos estiveram presentes. O UOL traz aqui a notícia, né? A TV Aparecida, deixa eu abrir aqui, a TV Aparecida recebeu os candidatos para um debate. Estiveram presentes na TV Aparecida o Álvaro Dias, do Podemos, o Ciro Gomes, do PDT, o Fernando Haddad, do PT, o Geraldo Alckmin, do PSDB, o Guilherme Boulos, do PSOL, o Henrique Meirelles, do MDB, e a Marina Silva, da Rede. Portanto, esses os participantes do debate. 7 candidatos a presidente da República participaram na noite desta quinta-feira, dia 20, de um debate na TV Aparecida promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O debate reuniu, né, como nós já dissemos, o Álvaro Dias, o Ciro Gomes, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles e Marina Silva. O debate foi o primeiro com a participação de Fernando Haddad, inicialmente registrado como candidato a vice do presidente do PT. Ele passou a ser candidato à presidência no último dia 11, após o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, barrar a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de o debate começar, a mediadora Joyce Ribeiro informou que o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, não participaria porque ainda está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por ter levado um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, no último dia 6. A mediadora também informou que o candidato Cabo Daciolo, do Patriota, foi convidado para o debate, mas a assessoria dele alegou incompatibilidade de agenda. O debate foi dividido em 5 blocos. No primeiro bloco, os candidatos responderam à pergunta: os senhores acreditam ser possível retomar o caminho da ética, restituir a credibilidade à política e fortalecer a democracia no Brasil? Esta é a pergunta do primeiro bloco. No segundo bloco, candidatos fizeram perguntas entre si. No terceiro, candidatos responderam a perguntas de jornalistas. Quarto bloco, candidatos fizeram perguntas entre si. E no quinto bloco, candidatos responderam a perguntas de bispos e fizeram as considerações finais. Então, a participação dos candidatos foi interessante, né? A CNBB, a entidade dos católicos, né? Fazendo esse debate numa TV religiosa, numa TV que tem também uma liderança entre a comunidade católica brasileira. Com certeza. Ficou muito limitada a questão de se pedir votos hoje nas igrejas, né? Por conta da legislação eleitoral. E ao mesmo lado, a gente vê iniciativas, a exemplo da TV Aparecida, que representa a CNBB, ou vice-versa, promovendo esse debate entre os presidenciáveis, que a esse tempo de eleição, há 2 semanas e poucos dias da eleição, é uma importante ferramenta para estar divulgando aí, de fato, como está o sentimento aí dos candidatos para esse processo eleitoral que se aproxima aí. Com certeza, e eu li em algumas notícias, que o embate mesmo dos candidatos ontem no debate ficou entre os 2 candidatos que estão polarizados de acordo com as pesquisas Ibope e Datafolha divulgadas nessa semana, que é Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Fernando Haddad tem no Datafolha 19 e no Datafolha tem 16. Então, os candidatos ali do segundo pelotão, segundo escalão, tem que arrumar alguma estratégia para dirimir, pôr em discussão as candidaturas
que lideram as pesquisas aí há 2 semanas das eleições, seu Edmar. Muito bem. O UOL traz um destaque sobre o debate, dizendo o seguinte: Haddad exalta Lula e vira alvo de Alckmin, Ciro, Dias e Meirelles. Na verdade, como você disse aí, os líderes das pesquisas hoje são o Bolsonaro, né, e o Haddad, em segundo lugar nas 2 pesquisas divulgadas essa semana, né, as principais, a pesquisa do Ibope e do Datafolha. E o Haddad acabou sendo o alvo dos demais candidatos que participaram do debate, né, e a tendência dos demais, de Alckmin, de Ciro, por exemplo, é tentar tirar voto de Haddad para ser o segundo colocado, né? O Ciro, que na pesquisa do Ibope está empatado com o Haddad em 13%, né? Então, estava empatado na pesquisa anterior, né? Na última agora, o Haddad avançou à frente. Então, a tese do Ciro, né, e a técnica do debate foi de tentar se mostrar melhor do que Haddad como opção para os brasileiros. O Alckmin, por outro lado, também quer evitar o confronto entre PT e Bolsonaro, né? Também partiu para o ataque. O Meirelles exalta a sua participação, né? No governo Lula, tudo que teve de bom no governo Lula foi ele que fez. E no governo Dilma, que ele não participou, né? A Dilma não chamou para fazer parte do governo, ele disse que a Dilma, no governo da Dilma deu tudo errado e a culpa é da Dilma de todos. Será porque o Meirelles não estava aí no Brasil? Acho que porque ele não participou, então... Estava viajando. Segundo ele, né, as coisas começaram a desorganizar com a Dilma. O reflexo do candidato do MDB hoje é aquele que a gente vê na pesquisa de desaprovação ou de aprovação, como bem o queira, do presidente Michel Temer. Isso, Michel. Ele tem 4% Michel de Temer aprovação. Tem 4% de aprovação, né? Mas o Meirelles não chega a 2% nas intenções de voto, segundo os institutos mais recentes. O Meirelles, ele consegue estar com menos aprovação do que o Michel Temer. Entenda como que. Mas, de fato, é que a impopularidade do governo Temer aí talvez possa estar refletindo aí na candidatura do Henrique Meirelles, anapolino, de fato, mesmo que não more aqui há muito tempo. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Voz de Anápolis desta sexta-feira. Aqui você fica bem informado. A Voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas
remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Candidatos a deputado estadual pela coligação Novas Ideias, Novo Goiás 2. Quem for a favor da renovação em prol da saúde, esporte e educação, para deputado estadual, vote Ricardo Belchior nessa eleição, número 10100. Está na hora, eleitor, de mostrar para Goiás a força que o seu voto tem. Por isso, eu peço seu voto, 10110, Genivaldo, para deputado estadual. Se é para Goiás melhorar, tem que renovar. Vote para deputado estadual, Divino Rodrigues, número 10.000. Já verificou se a caixa d'água ou o tonel de sua casa estão bem fechados? O combate à dengue tem que fazer parte do seu dia a dia. Não dê mole pro mosquito da dengue. Apoio. Mais FM. Em Anápolis, o trabalho de Marconi todo mundo vê. Restaurante Cidadão, Banco do Povo, construção de rodovias. Sede da UEG, Bolsa Universitária, pavimentação urbana, passe livre estudantil e passaporte do idoso. VaptVupt, ampliação do sistema Piancó, cheque moradia, colégios militares. Marconi Senador 456. Coligação Goiás avançou. Bom dia! Rádio Mais. Toca muito mais músicas. Coligação Goiás Avança Mais 2. Rede PV Patriota Avante. Lutarei pela isenção do imposto de renda para quem ganha até 50 mil por ano. Flávia Calil, 7015. Seu voto pode mudar o país, seja parte da renovação. Vote Magno Ramos 7077. Sou o verdadeiro candidato a deputado federal de Aparecida, 7010, William Ludovico. Para deputado federal, vote Renner Bilac, 7055, seu voto garantido. A dupla de maior sucesso no Brasil chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Oi, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gata. Mas eu divido só se for minha. Tem mais para completar esse mega evento. Alô, Anápolis, foi no 12 aí. Encontro lá. A gente aí. E não perca por nada. A gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas 62 30 98 76 66. Realização Nobel Evento. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula. Você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM. Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. O que aconteceu durante a semana? As notícias mais importantes da cidade. Com análise criteriosa de nossos comentaristas e com a participação do ouvinte. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa A Voz de Anápolis. Hoje, 21 de setembro de 2018. Então, 21 de Dia setembro. da Árvore. Dia da Árvore. É dia da março. Árvore, 2018. Já está chegando. A primavera começa essa semana. Não sei se é hoje, eu acho que não é hoje. 22, 23, lá pra por aí. segunda-feira está começando. A gente vai ver umas Por aí está notícias começando. Vamos checar aqui. Então, chegada aí próxima da primavera, dia 21 de setembro. Estava fazendo as contas aqui.
faltam 15 dias para as eleições. 15 dias? 15 ou 14? 16, não? Não, é 21, com mais 7 dá 30. Setembro. Mais 7 dá 30? Hã? 21 dá 28, né, Marcelo? Não é mesmo, ficar calculando 23. Dá 28. Então, faltam o quê? 14, 15, 16 dias. 16 dias para as eleições. 16 dias para as eleições. Opa, Todo mundo matemática. firmar o voto lá na fugiu urna. da escola. Muito bem. Mas é isso aí, o fato é que, né, as eleições estão chegando, né, bem próximo aí, as últimas semanas de participação dos candidatos no rádio, na televisão, né, já estão... ontem eu estava vendo uma matéria, o pessoal já falando dos últimos programas da TV, né, os candidatos, candidato a presidente, por exemplo, a governador, tem, se eu não me engano, 5 programas pela frente, ou seja, já na fase final da campanha eleitoral. Então, aqueles que querem mandar alguma mensagem, né, tem que se esforçar, tem que correr aí, porque o tempo está curto. Ontem mesmo teve um debate dos governadoriáveis pelo Jornal Popular, não sei se Isso, eu acompanhei. O senhor acompanhou, que eu vi o senhor Edmar Silva entrando lá na transmissão do Facebook, e é um dos que mais são avaliados como importantes aí desse processo eleitoral aqui em Goiás. Participaram Ronaldo Caiado, Daniel Vilela, José Eliton, Kátia Maria e Wesley Garcia, do PSOL. Pois é. Debate interessante. Eu acompanhei uma parte, não consegui acompanhar todo o debate, né? Eu acompanhei uma parte. Acho uma coisa que me chama a atenção nessas eleições, né, o Paulo, é a utilização da internet como um espaço de debate político, né? Como um espaço de divulgação. Por exemplo, ontem a gente viu o debate dos governadoriáveis aqui de Goiás pela CBN, né, pela Rádio CBN de Goiânia, mas e também pelo site do Popular, né, com a grande participação de pessoas através da internet. Ontem eu estava acompanhando na TV Aparecida o debate dos presidenciáveis e por um momento também acompanhei pelo Twitter, né? O momento que eu estava acompanhando tinha mais de 80 mil pessoas acompanhando pela transmissão ao vivo pelo Twitter, né? Então, a internet, as redes sociais se tornaram um grande meio de divulgação das eleições, não só das eleições, né, mas do jornalismo de uma maneira geral. Nós, por exemplo, da Mais FM, estamos transmitindo já praticamente os nossos programas ao vivo, né, praticamente há um ano. Esse ano de 2018, praticamente todo, a gente transmite pelo Facebook, tem uma grande audiência, e então as redes sociais se tornaram um meio de divulgação, não só dos noticiários, das emissoras, mas também, né, nesse momento político, usado de forma bem interessante, né? O bom é que as redes sociais, à medida que o programa vai acontecendo, né, vai surgindo os comentários em tempo real. São os comentaristas anônimos ou anônimos da grande mídia, né, que não estão lá presentes, mas que tem um nome aí nas redes sociais. Se o candidato fez isso, fez isso. O candidato respondeu mal, ou tipo, calou a boca do outro candidato. Ele calou a boca do outro candidato. E é muito interessante essa participação do ouvinte e do leitor nessas ferramentas aí que a internet dá para comentar esse tipo de situação que nem o debate de ontem da TV Aparecida. E outro detalhe são os partidos que têm pouco espaço no horário de rádio e televisão, né? Acho interessante, alguns partidos, estava ouvindo agora pela manhã o programa de rádio da campanha eleitoral, e alguns partidos sequer estão utilizando o espaço. Por quê? Porque o espaço é tão pequeno que, por exemplo, tem o espaço de um partido que o locutor diz, olha, esse espaço é do partido tal. E aí, mas já não tem mais isso, né? Tu só fala que é o horário reservado propaganda política, né? Na TV, sim, na TV só fica lá no rádio é diferente, a tela azul, falar, né? Porque o rádio como é áudio, né? No rádio, o programa, o apresentador, né? A pessoa lá designada diz o seguinte, olha, horário reservado para o partido tal. Entendi. Quer dizer, essa frase é o tempo do partido.
Né? Somente ontem Então, eu vi. alguns não estão usando. Por exemplo, o PCO, por exemplo, é um exemplo que não está usando o horário de rádio. Não sei se por causa da exiguidade do tempo ou por algum outro problema. Mas me chama a atenção é que o tempo é tão irrisório que não há a disposição do partido, né, da coligação, de fazer a utilização. Em compensação, outros, né, como, por exemplo, no caso do PSDB, que tem 40, né, no caso da propaganda de presidentes, o Alckmin tem 44% do horário. Sim. Só para ele. Só para ele. Enquanto outros não tem 10 segundos. Não tem então, aí vai dar a criatividade ou da disponibilidade, como da disposição com que os partidos têm para esse pouco tempo, né? A gente observa que antigamente, aí, do nosso saudoso Enéas, ele utilizava bem 5 segundos para falar, meu nome é Enéas, vote nos candidatos Enéas, não sei o quê. E atualmente, ou não fazem, ou fazem uma outra, dá uma outra alternativa para quem quer buscar informações dos candidatos. Ontem eu verifiquei na propaganda política, não sei se você acompanha, eu acho muito interessante assistir programa político, ainda mais nos presidenciáveis aí, que está uma briga mais acirrada, digamos, que o candidato lá do PSOL, o Guilherme Boulos, diz que meu tempo é pouco, então acesso meu Facebook, vou estar ao vivo lá. Ele mesmo cria uma concorrência com um programa eleitoral. Ele anuncia lá e está lá no Facebook fazendo um programa, digamos que à parte, né? Na verdade, as redes sociais, né, tanto o Facebook como o Twitter, né, o Instagram, estão sendo utilizados justamente e principalmente por esses candidatos que têm pouco tempo, né? Por quê? Porque nas redes sociais a legislação não tem limite, a rede social não há vedação nenhuma para a utilização. Então, os partidos menores e os candidatos que têm menos espaço no horário eleitoral, ele pode usar e deve usar, né? E tem usado o espaço nas redes sociais. A gente pode ver aí que a maioria dos candidatos tem separa um tempo, né, inclusive, para fazer lives, né, para fazer ao vivo. Um exemplo de sucesso na rede social, na minha avaliação, é o candidato ao Senado aqui de Goiás, pelo PRP, o Cajuru, né? Sim. O Cajuru, ele se tornou, pelo menos no mandato de vereador dele em Goiânia, uma referência, vamos dizer assim, ele se tornou mais popular, ele sempre foi, né, como radialista, como comunicador, ele sempre teve uma audiência, né? Uma grande audiência, mas as redes sociais é que deram alavancada para ele. Inclusive, ele copiou o nosso nome, assim, digamos que, entre aspas, né? É a Voz de Goiás, né? A Voz de Goiás. Ele faz essa transmissão fazendo um jornal à sua maneira, né? Digamos, sempre aos fins da tarde, início de noite, ali das 18 horas, 19 horas. Eu já acompanhei vários programas dele e tem toda uma produção, chroma key e tal, tudo organizado lá no gabinete dele, na Câmara dos Vereadores de Goiânia. Interessante. Vamos ver o que o Cajuru consegue ir de votos aí nessa concorrência com o Senado aí, com 2 capilarizados candidatos, um que é ex-governador, 20 anos no poder. Por falar no Senado, né, a gente falou do Cajuru, e é uma disputa, né, que está, vamos dizer assim, bem embolada, né? Nós falamos aqui ontem, o Morgantini e eu, sobre a disputa para o Senado em Goiás, parece que está mais emocionante do que a disputa para o governo, já que para governador, né, o candidato Ronaldo Caiado está bem à frente nas pesquisas, né, o segundo lugar e o terceiro tentam conseguir, né, avançar, mas a campanha de senador está bem embolada, né? Os últimos resultados aí da pesquisa SERPES mostram que os 4, né, o Marconi Perillo, a Lucevânia, o candidato do PRB, o Cajuru, e lá de senador Canedo, né, o Vanderlan Cardoso, são os 4 que despontam na campanha para o Senado, né? Nos próximos dias aí deve ter nova pesquisa SERPES, né? No domingo agora. No domingo, né? No domingo deve ter nova pesquisa SERPES, aí nós vamos conferir. Na segunda-feira a gente confere aqui a posição de cada um dos candidatos ao governo e ao Senado pelo estado de Goiás. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta
com mais um bloco do programa A Voz de Anápolis desta sexta-feira, hoje 21 de setembro. Aqui na Mais FM, você fica bem informado. Os assuntos que são destaque em nossa cidade. A Voz de Anápolis. Rádio Mais FM 87.9. É sua alegria todos os dias. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores. Elas também ouvem rádio e o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos têm. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Deputado federal pela coligação Novas Ideias, Novo Goiás 1. Sou o delegado João Campos, relator do novo Código de Processo Penal Brasileiro e da Lei da Delação Premiada, que garantiu a continuidade da Operação Lava Jato. Sou autor do projeto de lei que torna a corrupção crime hediondo. E em defesa das mulheres, ampliamos a proteção da Lei Maria da Penha. Sou honesto e ficha limpa contra a criminalidade e a corrupção em nosso país. Por Goiás e pelo Brasil, João Campos, 10. Você sabia que este ano você pode votar em 2 senadores? Vanderlan 111, o nosso senador, porque Vanderlan sabe trabalhar. Não defendo nem lado A, nem lado B. Eu defendo você, cidadão, com políticas públicas sérias que vá de encontro à sua necessidade. É hoje que se faz o amanhã, meu senador é 111. Eu voto em Vanderlan. Coligação Novas Ideias, Novo Goiás. MDB, PP, PRB. Coligação Goiás Avança Mais. PSDB, PSB, PSD, PTB, PPS, PBR, Solidariedade, TV, Rede Patriota e Avante. Propostas do Zé para as oportunidades em Goiás avançarem mais. Criar o SuperMEI. Fortalecer os microempreendedores com crédito subsidiado e capacitação. Implantar o Goiás Primeiro Emprego. Garantia de emprego nos órgãos do Estado no primeiro ano após a faculdade. E criar o Startup Goiás. E abrir mais oportunidades de trabalho e renda. Com Zé no governo, o emprego avança mais. Zé 45. A rádio que mais cresce na audiência. Mais FM. A dupla de maior sucesso no Brasil. Chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Aquele amor que se multiplica. Zé Neto e Cristiano. Oi, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gata. Eu divido só se for minha. Mas para completar esse mega evento, O Anápolis foi no 12. a gente aí e não perca por nada. A gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas 6230 98 76 66. Realização não Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue, peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Mais.
aconteceu durante a semana. As notícias mais importantes da cidade. Com análise criteriosa de nossos comentaristas e com a participação do ouvinte. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. São 8 horas e 46 minutos. Nós estamos apresentando o programa A Voz de Anápolis desta sexta-feira, hoje 21 de setembro de 2018. Você acompanha aí 87.9 aqui na cidade de Anápolis, você acompanha no fmmais.com.br, você acompanha ainda nos nossos aplicativos. E ainda, é claro, na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Quero agradecer aqui a participação dos nossos amigos, o Almir Leite, né, está conosco, obrigado, Almir. A Maria Elza, desejando um bom dia a todos, obrigado, Maria Elza. A Geise Borba, também conectada, obrigado pelo carinho da audiência. A Gleide Ângela, também conosco, né, desejando um bom dia. A Kellen Cunha aqui do lado conectada, o Paulo Roberto Belém aqui também conectado, ou seja, né, você pode participar, deixar aqui o seu comentário, deixar a sua participação. Nós estamos perguntando aqui como está a nossa cidade, qual é a sua impressão sobre a nossa cidade. Está tudo bem? Na sua rua tem problema, né? Tem algum problema, né, que você acha que precisa ser lembrado? Coloque aí na nossa transmissão, deixa aí o seu recadinho e a gente vai incluir na pauta aqui do programa. Por falar em nossa cidade, ontem, né, eu mencionei aqui com o Morgantini, mas queria relembrar, nós recebemos a participação de ouvintes denunciando o seguinte, que a Santa Casa de Misericórdias, né, um hospital importante da cidade, está enfrentando dificuldades financeiras. Alguns trabalhadores saíram de férias no mês de agosto, mês de setembro, e não receberam, né? E segundo as informações, as dificuldades são por falta de repasse de recursos da Prefeitura Municipal de Anápolis, que a Prefeitura tem um convênio com a Santa Casa, né, um repasse mensal de recursos, e esse repasse não está sendo feito, né, o nosso ouvinte pediu a nossa ajuda, a nossa intervenção aqui, a nossa manifestação, no sentido de cobrar da Prefeitura Municipal, né, se de fato há esse débito, né, essa dificuldade, que esse pagamento seja feito, né, esse repasse seja feito, para que a Santa Casa possa resolver os problemas financeiros que acabam prejudicando não só o usuário, né, mas também, inclusive, os servidores, funcionários da Santa Casa. Então, fica aí o nosso registro, né, o nosso espaço está aberto para a manifestação da Secretaria de Saúde ou dos responsáveis por esse repasse à Santa Casa, né, pedir à pessoa que me ligou para nos passar mais detalhes, mas fica aqui o registro, né, do pedido da ouvinte e a nossa manifestação no sentido de que a Prefeitura, né, possa fazer o repasse necessário, né, a Santa Casa recebe repasses da Prefeitura, recebe também do Governo do Estado, e a segunda ouvinte, as dificuldades da Santa Casa são grandes por falta de repasse de recursos. Indiscutível o papel que a Santa Casa e as santas casas de todo o Brasil presta aí à comunidade aí que precisa de atendimento em saúde. Aqui em Anápolis, por exemplo, a Santa Casa é, se não a principal responsável, a segunda responsável pelos partos aqui, pelo SUS em Anápolis, né? Eu acredito que seja a primeira, né? A primeira, né? No caso, por conta da sua seu tamanho e dimensão. Seu espaço, né? Eu ouvi uma notícia de que só na Santa Casa são, em média, 350 partos mês, né? E isso vou dizer para você que é mais, viu? Não, eu ouvi isso é mais da irmãzinha. Da irmã? Eu ouvi da irmã. Ela dizendo que a média é de 350 partos mês lá na Santa Casa, e Anápolis, como é que fala? Recebe as mães de toda a região, né? Da região Pirineus, né, que a gente está acostumado a falar aqui, dessa localidade aqui. Então é importante que se reveja esses repasses, né, se fortaleça repasses, né, se estiver precisando, porque se não fosse a Santa Casa, meu amigo, a prefeitura estava perdida. Né? Porque né, então o atendimento, né, eu disse que é pouco, eu acho que, né, disse que é mais, porque eu me lembro de acompanhar um nascimento lá na Santa Casa, e naquele dia foram 40.
Né? Num dia? Num dia. Ah, mas Então, tem dia que nasce 40, tem dia que nasce um, Edmar. será que tem? Dia que nasce só um, eu acho difícil. Eu acho que a média é alta. É por isso que tem tanta gente. Mas é uma fazendo curiosidade, né? Quantos realmente são os partos realizados em Anápolis? E é interessante esse detalhe, né? Porque alguém um dia falou para mim, não nasce ninguém em Ouro Verde, não nasce ninguém em Campo Limpo, né? Todo mundo de Campo Limpo, de Ouro Verde e da região Pirinópolis, né? Petrolina. Petrolina não muito, porque tem Goiânia ali, né? Goiânia, Nerópolis. Acesso a Goiânia é mais fácil. Né? Mas o fato é que as cidades aqui da região de Anápolis, elas buscam o atendimento médico na cidade, isso acaba gerando problemas para a rede hospitalar da cidade, né? Mas também, por outro lado, é interessante, né? A cidade é uma metrópole, é uma cidade importante e que tem não só traz esse tipo de dificuldade, alguns reclamam, né? Mas o fato também é que essas cidades, o pessoal vem fazer compras em Anápolis, o pessoal, né, faz os negócios aqui, então acaba que as cidades vizinhas também geram renda para a cidade, né? Vem no cinema, vem no shopping, né? Vem fazer compras, então acho que uma coisa compensa a outra. Vou lá em Anápolis. Vou lá em Anápolis, né? É isso aí, vou lá em Anápolis que fazer a consulta. Muito bem. Você viu a notícia ontem de que o serial killer de Goiânia foi condenado a mais 30 anos de prisão por mais um assassinato lá, naquela época de 2014? Eu estava 2014, né? eu estava acompanhando hoje pelo jornal da Anhanguera, de manhã, mais uma condenação do serial killer, né? Já tem mais de 300 anos, 600 anos, tá com dó. Tá com dó do cara? 600 anos de condenação. As penas de Tiago Martins, né? Que é o Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 30 anos. Já está condenado a 684 anos e 10 meses, contando com essa condenação de ontem, na prisão. Nem se ele viver 10 vidas, em média, ele vai conseguir pagar esse tempo de reclusão. É um negócio meio ilógico, né? Porque a pena máxima em Goiás, no Brasil, é 30 anos, né? Mas o cara, com tantos crimes que ele tem, ele acumula aí 670. 600 e parará, né? Quase 700 anos, ou seja... E sabe qual que é a notícia aqui do Popular hoje, Odmar? Sim, qual que é a principal notícia? Tiago quer se casar. Quer se casar. Quer se casar. O rapaz que matou mais de, não sei quantas, dezenas de pessoas aí, de mulheres. Dezenas de mulheres, né? Na verdade, a maioria mulheres, né? É assediado, recebe cartas de admiradoras na cadeia e tá com essa brecha, ó. Tem gente me querendo, então quero casar, né? Quer casar, né? Aí aquela pode fazer o filme, né? Dormindo com o perigo, dormindo com o inimigo. Dormindo não, vivendo assim, constantemente com perigo, né? Vai saber. Bom, isso aí é um dos bons casos aí para serem estudados aí pelos institutos de psiquiatria de todo mundo aí, digamos. O comportamento desse cidadão aí é irreal, digamos. Bom, a Tânia Maria, ela está dizendo aqui o seguinte, que todo mundo que nasce em Anápolis, nasce na Santa Casa. A Tânia Maria é enfermeira, né? E ela está dizendo aqui, ó, nasce tudo na Santa Casa. Ou seja, né, aqui em Anápolis vem todo mundo dessa região toda, né? E a Santa Casa é que recebe, e fica aqui o registro, né? Recebe muito bem, trata com muito carinho as mães que vêm dessa região toda, né? Da cidade toda, e fica aí o registro e os parabéns, né? Aos profissionais, a Tânia Maria, profissional lá da Santa Casa, e aos demais colegas dela, fica aí o nosso cumprimento, né? Pelo relevante serviço prestado à cidade, à comunidade. Relevantíssimo. Né, trazer as nossas crianças através do trabalho ali daquela instituição. Né? Então fica aí mais uma vez o nosso registro, né? A falta de repasses por parte do município e por parte do estado de Goiás coloca em dificuldade esse atendimento, né? Um atendimento humanizado, carinhoso, mas sem recursos a coisa complica, né? Sem dinheiro... sem dinheiro no dia certo, né? Eu acho que a questão é essa aí, sem dinheiro no dia certo. Porque dinheiro o Estado e Prefeitura aí tem para subsidiar
sim, o funcionamento aí da Santa Casa de Misericórdia. Agora, a questão de planejamento aí, se eu tenho um dia para repassar o valor para cobrir as despesas da instituição, eu tenho que cumprir com aquele dia, né? A gente atende a prazos, né? Se eu atraso uma semana, com certeza vem todo o bolo aí de contas, de despesas com funcionários e de todos os outros repasses que a própria instituição tem que fazer aos seus credores aí. A gente pede aí que a prefeitura tenha essa organização e, se for preciso aí, aumentar um pouco aí o repasse, que aumente. Se precisar levar para a Câmara, que leve, né? Interessante isso aí. Muito bem, fica aí o registro, né? E também, mais uma vez, eu digo que o nosso espaço está aberto para ouvir a outra parte, né? Tem a reclamação de que não há o repasse e o espaço está aberto também para as autoridades municipais se manifestarem, né, e darem aqui a sua resposta. Bom, a revista Veja, o site da revista Veja diz o seguinte: PSDB apela por união do centro contra a polarização entre Bolsonaro e Haddad. O partido espera que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso atue como facilitador de coalizão para que o centro deixe de ser boi indo para o matadouro. A crescente polarização entre os candidatos do PSL, Jair Bolsonaro, e do PT, Fernando Haddad, nas últimas pesquisas de intenção de voto, levou o PSDB de Geraldo Alckmin a articular a retomada de um movimento pela união dos candidatos do chamado Centro Democrático, possivelmente caminhando em torno de um único presidenciável já antes do primeiro turno. Segundo o deputado Marcos Pestana, de Minas Gerais, secretário-geral da Legenda Tucana, trata-se de uma iniciativa para quebrar a inércia e criar uma alternativa às candidaturas de Bolsonaro e Haddad, que considera serem ameaças à democracia. Esses dois candidatos têm 44% da pesquisa do Datafolha, ou seja, mais da metade das pessoas não se identifica com nenhum extremo, nem com o outro. O que estamos apelando aos candidatos é que pensem nisso e tenham compromisso de ação política em favor do futuro do país, afirmou a Veja, o parlamentar. Será que o PSDB está querendo que os outros desistam em favor dele, né? Muita modéstia, né? Eu sou bom, né? Gente, para ganhar lá, né? Nós vamos perder, separado nós vamos perder, mas, né? Vamos abraçado. Quem é que vai desistir aqui, né? Quem é que vai dizer assim, olha, não, tá bom, eu abro mão. Eu acho que quem poderia ter um pouco mais de moral nesse centro aí é o Ciro Gomes, né? Que tá, né? Que é o primeiro depois dos dois primeiros, né? Mas o Ciro Gomes não é lembrado aqui. Quem é lembrado os candidatos em questão são o Alckmin, a Marina Silva, o João Amoedo do Novo, o Álvaro Dias do Podemos e o Henrique Meirelles do MDB. Somados, os 5 postulantes teriam 24% das intenções do voto, índice acima de Haddad, mas ainda abaixo de Bolsonaro. Pestana diz que não se descarta incluir Ciro Gomes, do PDT, em terceiro com 13, se ele não fizer questão de se excluir e de se viabilizar. Rapaz, isso aí é uma estratégia, né, que se todo mundo acertar, tem que ser feito ali na última semana, porque vai ter pesquisa indicando quem são os 2 primeiros, ou os 3 primeiros, ou os 4 primeiros, e vai ser o último tiro, digamos, né? Gente, se a gente não se unir, a gente vai perder esse barco de novo, hein? Na verdade, E que mensagem que eles vão trabalhar para levar isso ao eleitor lá, quem está acompanhando em casa? Agora nós somos um. Todo mundo abraçado no programa político, vote nesse fulano. Seria assim dessa forma, Edmar? Eu acho muito complicado. Acho que a história, a verdade é a seguinte: os partidos do chamado Centrão, né, articularam, tentaram impor os candidatos, especialmente o candidato Geraldo Alckmin, e ele não pegou o voo, né? Não decolou. Então, agora acho que eles estão tentando de toda maneira achar uma solução para evitar o embate que já está praticamente delineado, que é entre Bolsonaro e Fernando Haddad. Aliás, o Henrique Meirelles, o Geraldo Alckmin, essa semana ele disse o seguinte, que o PT já está no segundo turno e que eles deveriam trabalhar para ir para o segundo turno, ou seja, para retirar o Bolsonaro do caminho. Eu vi um tweet, né? Não sei se é fake, né? Mas eu vi uma colagem de um tweet aí em algum grupo de WhatsApp, que o Alckmin mesmo fala na sua conta do Twitter que o PT já está no segundo turno. Isso, essa manifestação no Twitter. Que nós somos
o candidato que o Bolsonaro ganha do Haddad no segundo turno, né? Então, ele entende que ele tem que ir para o segundo turno para vencer o PT. Isso. Né? É interessante esse comentário aí, e que muitos julgaram como um reconhecimento aí da força que o Partido dos Trabalhadores está tendo aí com a candidatura do Haddad aí, que foi anunciada semana passada. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa A Voz de Anápolis. Aqui na Mais FM, você fica bem informado. Os assuntos que são destaque em nossa cidade. A Voz de Anápolis. Mais FM 6 Rodeio 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Em boca fechada não entra mosquito, mas em vasos de plantas, pneus e outros recipientes que acumulam água, o mosquito entra e o estrago é grande. Cuidado com o Aedes aegypti. Ele voltou com força total, transmitindo chikungunya, dengue e o temido Zika vírus. Proteja-se, limpe o seu quintal e converse com seus vizinhos para que façam o mesmo. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Uma campanha Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais. Tá bom demais. Tá bom demais. Mais FM. A informação com credibilidade. Aqui na Mais, você ouve a Voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa A Voz de Anápolis. Hoje é sexta-feira, 21/9
de 2018. Abraçando aqui o pessoal que participa conosco nas redes sociais, especialmente aqui no Facebook. Um abraço para todos que estão conectados com a gente, deixando aqui o seu recadinho, deixando a sua participação. E a minha amiga Tânia Maria, ela disse aqui, ô Paulo, que na Santa Casa chega a ter 40 recém-nascidos por dia. Bom, entendeu? Chega a ter, né? Eu falei. Então, a grande, né? O grande trabalho de maternidade da cidade é feito pela Santa Casa, né? Fica aí o registro. A Tânia Maria não me deixou mentir, né? Eu falei que tinha notícias de até 40 por dia e ela confirma aqui, né? Chega a ter 40 nascimentos. Em Anápolis eu nasci no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Nem se existe mais, né? Eu acho que ainda existe. Eu não sei se ainda tem a maternidade, né? Eu acho que lá mais é clínica. Na verdade, Anápolis tinha muitos hospitais, vários hospitais, né? Que fecharam ou se transformaram em clínicas, né? Então, hoje, praticamente resta aí o hospital evangélico, né? Agora tem o Ânima, que é um novo hospital da cidade, mas aqueles hospitais tradicionais, praticamente todos fecharam, né? Todos foram inviabilizados economicamente e acabaram fechando. Muito bem. Bom, mas vamos a... Nós temos participação aí de pessoal da Câmara. Você tem acompanhado o trabalho na Câmara Municipal, Paulo? Como tem sido o trabalho da Câmara nesse período eleitoral? O trabalho da Câmara fica um pouco abafado, né, com eleição. Porque nós temos o presidente da Câmara, que é candidato, né? Nós temos o Antônio Gomide, que é candidato, nós temos, quem mais? O Jean Carlos. Sim, mas todos têm comparecido às sessões ordinárias lá. Acho que esses três, né? Sim, é diferente aí da Assembleia Legislativa, onde tem um levantamento do Popular que somente 5 candidatos não tem nenhuma falta nesse período eleitoral nas sessões ordinárias da Casa, lá da Assembleia Legislativa. Na Câmara Municipal, nós temos notado aí a presença dos vereadores, inclusive aqueles que disputam a eleição para deputado, para algum outro cargo eletivo. Nós temos a Angeli, que é candidata a senadora, que concorre, né? ao Senado, o Tele Júnior, que concorre ao deputado estadual, o Jean Carlos, Antônio Gomide, e também, tem mais algum? Hamilton Filho, né, Hamilton Filho, que é o presidente da Casa, são 4, né? Então, 5 vereadores que estão disputando algum cargo eletivo. E a gente tem notado lá a presença de todos lá nas sessões ordinárias. Fica um pouco abafado, talvez porque o foco, a pauta municipal não vem sendo discutida como se deveria, né? Mas nessa semana nós tivemos a aprovação de um projeto lá, seu Edmar. Você paga a sua conta de água ou de luz no dia certo, Edmar Silva? Às vezes. Às vezes. Às vezes eu pago certo, no dia certo. Todo mundo aí enfrenta dificuldades, ainda mais nesse tempo aí que o dinheiro não está fácil. E foi aprovado um projeto de lei lá da autoria do senhor Vilmar Silvestre, o vereador que está no lugar do Ederson Lopes, do PSC, que proíbe aí que a Enel, né, a antiga Celg, e também a Saneago, corte a luz das pessoas, dos contribuintes, dos consumidores, em dias de sexta-feira e véspera de feriado. A gente conversou aí com o vereador que vai explicar para a gente um pouco como que funciona esse projeto de lei que foi aprovado aí na última terça-feira. Eu falo agora com o vereador pastor Vilmar Silvestre, que teve aprovado na Câmara nessa semana um projeto que visa atender aquelas famílias de baixa renda que porventura estejam com talões atrasados. Conta pra gente um pouco mais desse projeto. Bom dia, pastor. Bom dia, é um prazer estar falando a toda a nossa população da nossa querida cidade de Anápolis. Na verdade, nós tivemos a honra, graças a Deus, foi uma direção de Deus em lançar esse projeto. E a finalidade desse projeto é inibir, ou seja, proibir essas duas empresas, a Enel, a antiga Celg e também a Saneago, de cortar os seus fornecimentos, ou seja, cortar o fornecimento de água e energia nas sextas-feiras
e véspera de feriado. Nós não estamos legislando sobre finanças da empresa, não estamos proibindo a empresa de cortar, mas que este corte não seja feito nas sextas-feiras e nas vésperas de feriado. Por quê? Porque mesmo que eles cortem o fornecimento na sexta-feira pela manhã, a pessoa ainda consegue pagar, mas só terá o retorno da água e da energia na segunda ou na terça-feira. Porque você paga na sexta-feira, primeiro que você não tem com quem falar aqui na cidade de Anápolis. Tudo é através da rede social, ou seja, você liga no computador, fala com a máquina que pede tudo e tal. Então você paga na sexta e você vai ficar sem energia no final de semana. Muitas mães de famílias, donas de casa que trabalham a semana toda e ela deixa, né, aí a sua casa, sua roupa para lavar nas sextas-feiras, no sábado, porque trabalha até na sexta. A dona de casa fica de mão amarrada, né? Fica de mão amarrada, até porque é o seguinte, sem energia dá para você ficar, né? Você dá um jeito, mas como é que vai ficar sem água? Então nós entendemos que é imoral, é uma falta de respeito com o consumidor, sem também aí pelo lado da lei, partir para a lei, que nós somos compradores do produto deles. Então nós é que vamos determinar o seguinte, não, a energia vai ser cortada de segunda até quinta-feira à tarde, né? Porque o consumidor tem como dar um jeito, porque ninguém deixa cortar, né? Por querer, não vou pagar, deixa cortar, não. Ninguém faz isso. É uma situação, é um momento, é um aposentado que tem que decidir na hora que recebe, ou eu pago energia, ou eu compro o meu remédio de uso contínuo, ou eu vou colocar comida na minha mesa. Então, às vezes, deixa cortar, enfim. Agora o projeto segue para a sanção do prefeito Roberto Naves. Expectativa para isso é interessante, né? Sim, nós estamos festejando, até porque nós temos uma prévia com o prefeito, questão da constitucionalidade, é constitucional. Nós temos um parecer da OAB Brasil, que eu solicitei à OAB que me desse um parecer da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e o projeto é legal. Temos também a FAEG, através do seu presidente Wilson de Oliveira, pediu a cópia do projeto, também deu um parecer favorável. Então o projeto é extremamente constitucional, portanto, sancionando, né, o prefeito sancionando, torna-se lei no município de Anápolis. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano em Anápolis vai ficar sem água e energia no final de semana e véspera de feriado. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Muito bem, então está aí a participação do vereador Vilmar Silvestre, ele que apresentou esse projeto essa semana, um projeto que interessante, né? Realmente o contribuinte, o consumidor, quando há o corte no final de semana, ele corre o risco de ficar o final de semana todo sem o fornecimento do bem, né? Se a pessoa cortar a sua luz lá sexta-feira, 3 horas da tarde, você está lá no trabalho, não, cortou a luz, meu bem. Nossa. Minha filha, já pega as traias, vamos para casa de alguém, né? De alguém, né? A gente parabeniza a iniciativa do vereador aí, que foi aprovada pelos vereadores por unanimidade, né? Então entenderam que a Câmara em si entendeu que é importante esse projeto. E a gente entende também que é importante, porque essas condições aí de cortar uma luz aí uma sexta-feira, uma véspera de feriado, realmente é um prejuízo aí para quem está nessa condição de devedor, né? A gente salienta aí que dever todo mundo deve, né? Ou por um motivo ou por outro, né? O pastor mesmo aí enumerou vários aí motivos aí que as pessoas deixam de pagar por prioridade a outras demandas ou enfim. O importante é que esse projeto agora segue para a sanção do prefeito Roberto Naves, e se ele não se opor, vai ser uma medida aí que vai ser imposta aí às prestadoras, às concessionárias de água e de energia. O telefone nem falou, né? Mas telefone é importante, não? Telefone hoje em dia é menos complicado, porque na verdade até estava fazendo uma conversa essa semana, o telefone fixo, ele está acabando, né? O telefone fixo hoje, ele só praticamente está existindo nas empresas e nas casas. O telefone residencial, ele praticamente não existe mais, né? Às vezes a pessoa tem aquela tradição e tem um telefone, não, eu sempre tive esse telefone, sempre tive esse número, né? Eu falo com fulano em tal lugar, eu preciso dele, mas a maioria das pessoas, a grande maioria, usa, né, com o advento do celular, o telefone ele passou a ser quase que desnecessário, né? Aliás, se você tem um telefone fixo e paga a conta todo mês, faça essa continha, né? Se você cancelar o seu telefone, você vai economizar quanto?
né? O dinheiro que você vai economizar, talvez com 10% desse dinheiro você põe crédito no celular para você falar o mês inteiro. Realmente, né? eu lembro antigamente, quando, assim, não sou tão velho, mas não sou tão novo, mas lá nos anos 90, só existia uma linha aqui em Anápolis, a 3324, né? 3324 é a linha primária aqui da cidade de Anápolis, como o 9974 são para os celulares, né? Que até subentende, nossa, esse telefone é 9974, que é isso? Nossa, isso é importante, Isso é antigo, né? hein? Digamos. Isso E é eu lembro antigo, que isso é tradicional, né? moleque, né? E telefone era um bem de luxo, né? Naquela época. E perguntava, qual que é o seu telefone? Meu telefone é 2496. Mas só 24, não, é 3324, né? 3324 era o único telefone, né? Assim como o 9974. Depois veio o 9991. Não sei qual que é o seu prefixo de Marcelo. O meu é novinho, meu é 9108. Ah, não, isso aí claro. É da Claro. Clark. Isso é novo. Mas eu já tive os mais antigos também, né? Se eu for lembrar aqui os antigos, eu sou cliente do tempo da Americel. Lembra da Americel? Lembro. Americel. Meu primeiro celular foi a Maricel. Maricel. É isso aí. Muito bem. Então, é um projeto de lei, né, de iniciativa do vereador, um projeto interessante, importante. Vamos ver aí como é que se manifesta a Procuradoria-Geral do município em relação à constitucionalidade, né? A Câmara... na Câmara é interessante porque, às vezes, a assessoria jurídica da Câmara tem muita dificuldade para dizer para o vereador que o projeto dele é inconstitucional, né? Porque o vereador ele quer produzir as leis, aliás, a sociedade brasileira, a sociedade cobra do legislador a elaboração de leis, né? Até vi uma interessante manifestação num debate essa semana, o Ciro Gomes, numa entrevista, ele falando, né, que é uma coisa do brasileiro de exigir que o parlamento faça leis, né? Como se fazer lei fosse assim, uma coisa... tipo assim, uma fábrica, né? Tá fazendo lei todo dia, é como se fazer pão. Na verdade, né? Eu pessoalmente entendo diferente. Eu acho que, por exemplo, o Brasil é o país que mais tem leis, né? Se você for ver lá as leis federais hoje elas estão sendo numeradas com o número 9 mil e lá vai, né? 10 mil, 11 mil, 12 mil, 13 mil, né? Ou seja, nós temos leis, assim, de carrada, né? Se você fizer um levantamento, quantas leis tem aqui em Anápolis, né? Tem leis em duplicidade, tem leis que nunca pegaram, né? Tem aquela tal da lei que pega, a lei que não pega. Então, tem lei que foi feita, mas não aconteceu nada, né? Tem lei que foi feita, mas perdeu o sentido. Por exemplo, uma lei que perdeu o sentido aqui em Anápolis foi uma lei bastante festejada, que foi a lei que proibia o uso do celular na rede bancária, lembra? Se eu não me engano, foi até o Pedro Mariano que fez a lei. E na época foi importante, por quê? Porque a ideia era dar segurança ao cidadão no banco, porque muitos crimes nos bancos eram feitos, né, através do celular. Hoje você pode observar que a rede bancária não está nem aí para essa lei mais. Todo mundo que está no banco está usando o celular, está no WhatsApp, está no Facebook, está né? Às vezes usando o próprio banco orienta o cliente, olha, você não dá para você fazer pelo aplicativo, justamente, né? Para você sair da fila, não tem jeito de você fazer no aplicativo. É uma lei importante no momento, mas que algum tempo depois ela já perdeu a eficácia, né? Mas ela está lá, ela existe, né? Se houver alguém querendo utilizá-la, vai poder utilizar. Então, a criação de leis virou uma pressão para os vereadores, para os deputados, né? Quantas vezes você fez? Por exemplo, o próprio candidato a presidente Bolsonaro, ele é acusado de não ter feito... Nenhum projeto, de não ter aprovado nenhum projeto de lei, de não ter né? aprovado projetos de lei. Tá certo? De um lado, quem critica fala, poxa, mas você não produziu nada, você não, né? É como se dissesse assim, você não trabalhou. Por outro lado, eu penso o seguinte, será que produzir leis é um negócio assim? É claro que quando é significativo, quando é importante, claro, né, que precisa. Mas eu concordo com o Ciro Gomes nesse sentido, né? Não é a quantidade que vai dizer se o cara é produtivo ou não. Por exemplo, eu me lembro de um vereador aqui na Câmara de Anápolis, que todo ano ele era o que mais apresentava requerimentos.
que é o requerimento? O requerimento é um pedido para que o prefeito ou o secretário faça alguma coisa. Por exemplo, vou fazer um requerimento para trocar a lâmpada aqui da Rua 5 da Vila Formosa, né? Tá bom. Aí o outro, eu vou fazer o requerimento para trocar a lâmpada da Rua 4, da Rua 5. Eu me lembro de um vereador que todo ano ele era campeão de requerimento. Só que se você pegasse lá os 1.200 requerimentos, 800 era troca de lâmpadas, né? E os outros era tapa-buraco. Ou seja, qual que é a eficácia disso, né? E outra coisa, se você é ligado à administração, ou seja, se você é um prefeito, um vereador da situação, você não precisa de requerimento, você basta pegar o telefone e ligar para o secretário, tem um tal problema em tal lugar, vai lá e resolve para nós, por favor. O secretário resolve, né? Agora, não, mas tem que ter o papel, né? Tem que gastar o papel, gastar a tinta, fazer o ofício, encaminhar o ofício, o cara receber o ofício. Quer dizer, é uma burocracia desnecessária, mas que o cidadão acha que é isso. Não, o cara produziu lá 1.200 requerimentos. Tá bom. Mas... Um deles é o meu. Um deles é o meu. Mas qual é a eficácia disso, né? Ou então, o cara produziu 18 leis. Dessas 18, qual que realmente é importante? Qual que funciona? Então fica aí, né? Mas de qualquer maneira, fica os nossos parabéns ao vereador pela iniciativa. Vamos torcer para que haja a sanção do prefeito e que realmente se torne eficaz. Ó, você falou, eu fiquei na dúvida. que seja uma lei, realmente, como diz o pessoal, né? Uma lei que pegue. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do programa A Voz de Anápolis. Você ouve aqui na Rádio Mais FM, A Voz de Anápolis. Bom dia! Mais FM! Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Tem gente que por fora parece uma obra-prima, mas quando se olha de perto, falta conteúdo. E tem gente que tem uma história de trabalho e seriedade para contar como garantia do que ainda vai fazer. Lúcia Vânia trouxe recursos para os institutos federais em Goiás e agora quer levar essa mesma qualidade para o ensino básico, com melhores salários para professores. Mais Lúcia Vânia! Lúcia Vânia, 405. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Nova Gospel. Agora você tem uma nova opção de rádio na internet, onde você estiver, a qualquer hora, em qualquer lugar.
você fica ligado na Rádio Nova, Web Rádio Nova Gospel, www.radionovafm.org. Nós anunciamos Jesus. Coligação Goiás Avança Mais 3, PPS, PSB, PSDB. Olá, sou Cleidinha Martins e venho pedir o seu voto. Meu número é 40555. Buscaremos melhorias para todos os segmentos da sociedade, e em especial para nós, que já estamos em uma luta há séculos, brigando por direitos que nos foram negados, simplesmente pelo fato de sermos mulheres. Queremos a real efetivação das leis que visam a proteção, saúde e trabalho da mulher. Por isso, vote 40555. A dupla de maior sucesso no Brasil chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Sabe, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gaba. Se eu divido só se for minha. Tem mais para completar esse mega evento. Alô, Anápolis, foi no 12 aí. Gravando tem Encontro lá. a gente aí. E não perca por nada. A gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas 6230 98 76 66. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Estamos de volta com mais informações para você. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Voz de Anápolis. Hoje é sexta-feira, 21 de setembro, e nós trazendo para você as principais informações do dia, né? As principais notícias do Brasil, de Anápolis, de Goiás e do mundo. Em carta aos eleitores, o Fernando Henrique Cardoso pede serenidade e união entre partidos para que o futuro presidente promova ajustes necessários. Nosso primeiro compromisso há de ser com a continuidade da democracia, afirma Fernando Henrique Cardoso. Nós falamos desse tema no outro bloco, né, que o PSDB está preocupado porque o PSDB, até agora, pelas pesquisas, vai ficar de fora, né? E o PSDB tenta usar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para tentar fazer essa conciliação, né? E ele escreve uma carta aos eleitores, onde pede serenidade e união entre os partidos para que o futuro presidente promova ajustes necessários. O PSDB, né, e o Fernando Henrique o FHC, né, está preocupado com a continuidade da democracia no Brasil. O Fernando Henrique tem que agradecer também que foi um governo que foi pós-impeachment, né, do Fernando Collor, que durou o mandato inteiro, né? Os dois mandatos, né? Aliás. Os dois mandatos, que criou o Plano Real, que graças a Deus conseguiu fortalecer, né, nos governos petistas, e tem esse papel fundamental aí de falar de democracia, de não se perder o efeito da democracia, de união, para que o próximo presidente, que foi eleito agora no dia 28 de outubro, né, porque é evidente que vai ter o segundo turno,
seja respeitado, né? Pelas suas medidas, tenha o seu tempo de mandato respeitado, que o Congresso respeite, que trabalhe em harmonia com o Executivo para promover as melhorias que o Brasil precisa aí nos próximos 4 anos, pelo menos. Isso. Outra notícia nacional é que os presidenciáveis viajam quase 200 mil quilômetros em 5 semanas de campanha. A distância equivale a 5 voltas ao redor da Terra pela linha do Equador. Maranhão é o único estado que não teve nenhum ato de campanha de nenhum candidato até essa data, né? Então, os candidatos a presidente, né, rodam juntos cerca de 197 mil quilômetros nas 5 primeiras semanas entre o dia 16 de agosto e a última quarta-feira, dia 19. Mas você né? pode ter certeza que depois dessa manchete, o Maranhão vai Maranhão ter vai agenda receber, de né, campanha, meia dúzia, se não nesse final de semana, viu? Então, aqui os candidatos, né, por distância, aqui o Álvaro Dias viajou 19 mil quilômetros, o Ciro Gomes 30 mil, o Fernando Haddad, que começou por último, já andou 4.779 quilômetros, o Alckmin 40 mil, o Guilherme Boulos, sabe quantos quilômetros ele viajou? 15 mil. De ônibus? Não sei, deve ser Vou falar em viajar de ônibus, né? Tem um candidato a senador aqui de Goiás que outro dia fez uma chamada na rodoviária, dizendo que ia para o entorno. Você viu? Eu achei assim, é uma piada, né? O candidato a senador ir de ônibus para o entorno. Nem um cidadão que não pode pagar a passagem vai de carona, né? Vai de carona, vai de Uber, carona, não, vai de carona. Sim, tem grupos no WhatsApp de carona aqui, ó, Carona Brasília, Anápolis, Goiânia, Brasília, Anápolis, Goiânia. Não precisa apelar para os outros. Demais. É que nem comer pastel na feira, né? Todo candidato vai comer pastel na feira. Não, você tá doido. O Oeste vende mais pastel que tudo. Agora, não é de rir não, mas eu vi aí uma foto postada aí do candidato à reeleição e do ex-governador comendo uma marmita. Marmitinha? Uma marmita numa mesa bonita, rapaz. O Henrique Meirelles andou 12 mil quilômetros, o Jair Bolsonaro 11.203 quilômetros, o João Amoedo 18 mil, o João Goulart Filho já andou 9 mil quilômetros e continua com 0 na pesquisa. Tem que andar mais, né? O Zé Maria Imael andou 7 mil quilômetros, o João Goulart foi 9 mil, o Amoedo também, que tem 0 na pesquisa, tem 0 não, ele tem um pouquinho mais, né? Ele andou 18 mil quilômetros, a Marina Silva 19 mil quilômetros e a Vera Lúcia do PSTU 9 mil quilômetros, ou seja, o povo anda pra caramba, né? Tem que andar, porque tem que ir atrás do voto. Realmente. O Maranhão, como eu disse, foi o estado que não recebeu nenhum candidato até agora. O estado de Goiás, Paulo, teve, aqui está uma média, né, de 4 a 6 visitas de presidenciáveis. O estado de Minas Gerais teve mais de 10 visitas dos presidenciáveis. E o estado de São Paulo teve mais de 10, o Rio de Janeiro mais de 10, Minas Gerais entre 7 e 9. Né? Ou seja, é um perfil aqui de onde andam os candidatos, né? Eles vão onde o voto está, né? Essas regiões aí. Pode ver que as regiões de maior densidade demográfica, né? Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. A agenda é muito maior. A agenda é maior, porque é justamente onde está o maior número de eleitores. É idêntico, acontece com os governadores, né? Os candidatos a governador aqui em Goiás, por exemplo, se a gente for fazer esse mesmo levantamento, a gente vai verificar que eles estão mais concentrados na capital, no entorno de Brasília, em Anápolis, né? Anápolis, e no sudoeste goiano, quer dizer, onde também concentra a maior parte dos eleitores. Muito bem, mas voltando à pauta aqui de Anápolis, nós estamos em setembro e você foi falar com a Tânia Valeriano, né, sobre... Vamos falar com a Tânia Valeriano, porque né? A gente falou muito aqui no jornal A Voz de Anápolis, no programa Anápolis é Notícia, no programa Voz de Anápolis, sobre problemas de desabastecimento aí, que ano passado aí
aterrorizaram aí os cidadãos de Anápolis, inclusive aqui da região do Arco Verde, né, que é onde pega o sinal da Mais FM, é uma região que sofre com desabastecimento de água. E foi feita uma obra, você lembra que obra que foi feita, né, seu Edmar Silva? Foi a transposição do rio Capivari para o Ribeirão Piancó. Ela foi iniciada lá em junho do ano passado, em 2017 ainda, e foi inaugurada em fevereiro desse ano. E eu fui fazer uma pergunta lá para a Tânia, para saber como que está a utilidade dessa obra. E seu Edmar, sabe qual que é a notícia? A notícia é boa que... ou ruim? Boa. É que não vai ser preciso utilizar a obra de transposição que foi feita lá do rio Capivari para o Ribeirão Piancó. Vamos ouvir a Tânia Aparecida, ou a Tânia Valeriano, estou trocando os nomes de novo. Tânia Valeriano, que dá esse norte para a gente aí, para a gente comentar aí em cima do que ela vai falar. Estamos em setembro, mês que geralmente costuma haver falta de água em Anápolis. E esse ano a Saneago fez uma intervenção que foi a transposição das águas do rio Capivari para o Ribeirão Piancó para evitar justamente o desabastecimento nessa época do ano. Nesse sentido, a gente vai conversar com Tânia Valeriano, que é a gerente da Saneago em Anápolis, para perguntar se a obra de captação vai ser usada ainda esse ano. Tânia, bom dia. A obra da captação lá no Capivari para o Ribeirão Piancó, vai ser preciso utilizar? Como que está o pensamento da Saneago em Anápolis? Bom, a expectativa é de que não seja necessário realmente utilizar. Desde o início do ano, quando foi feita a inauguração mesmo, em fevereiro, a expectativa é de que ela fosse apenas uma segurança, caso houvesse necessidade, mas que realmente não chegasse a ser necessária. Devido a outras ações que foram feitas, né, desde combate a perdas, redução de consumo aqui na cidade, outras intervenções, outras melhorias que foram feitas nas captações existentes, e principalmente pelo acordo realmente com os produtores rurais, né, e tem valido realmente uma rotatividade nas escalas de irrigação entre os produtores, que tem sido bastante válida realmente, algumas ações na bacia também sendo feitas. Então a expectativa é de que não fosse necessário, mas se houvesse a necessidade, entraria em operação. Porém, até agora, só para vocês entenderem, existe uma série de etapas até se chegar a necessitar realmente do Capivari. Durante todo o ano, captação principal, Piancó, ela funciona com as 3 bombas, bombeando para a cidade, toda extraída lá do Piancó 1 mesmo. A partir do momento que começa a baixar a vazão no Piancó 1, que não é suficiente para tocar as 3 bombas, aí a gente aciona o Piancó 2, que é a confluência com Anicuns. E nós só acionamos o Piancó 2 cerca de 3 semanas atrás, pouco mais de 2 semanas atrás, o que é uma situação bem diferente dos anos anteriores, que às vezes no início de julho já era necessário acionar. Então acionamos. Essa foi a primeira etapa, então. Depois a gente ainda aciona a segunda bomba no Piancó 2 e como está funcionando agora, né? Em alguns horários 2, em outros horários apenas 1, lá no Piancó 2 para reforçar o Piancó 1. E somente quando a gente precisar de acionar a terceira bomba, aí nós ainda temos uma outra bomba no Piancó 2 para poder trabalhar durante algum tempo, e somente se houver o agravamento uma redução ainda maior, é que acionaríamos o Capivari. Como esses indícios ainda, nenhum deles chegou a acontecer, né, nós não foi necessário nem acionar a terceira bomba ainda no Piancó 2, e agora com chuvas ainda, né, eu acredito que não vai ser necessário mesmo. Muito bem, então aí a participação da Tânia Valeriano, ela que é gerente da Saneago aqui em Anápolis, falando sobre a questão da água, né, e a expectativa de que não falte água esse ano, né, boa notícia, né? Boa notícia. Agora é interessante porque começou a chover agora, né, são praticamente 2 chuvas. E 2 chuvas fortes, né, nesse período aí, né? Uhum. Então, vamos torcer para que realmente, né, seja um ano tranquilo em relação ao fornecimento de água da cidade. De qualquer maneira, né, a transposição feita, como ela disse aí, se for necessário, está pronta para usar. Pronta, né? para ser utilizada. Muito bem. E se for utilizado, a gente vai noticiar com certeza aqui na Rádio Mais FM. Vamos acompanhar. E se você tem problemas aí de falta de água na sua região, na sua rua, no seu bairro, né, entre em contato conosco aqui, deixa o recadinho aqui para a gente também fazer a verificação.
Tá bom? Isso aí, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do programa Voz de Anápolis. Mais um e último. Mais um e último, né? Antes do intervalo, quero agradecer o pessoal que está conectado com a gente aqui. A dona Nina, a dona Antonieta Tomé, está acompanhando pelo Facebook o nosso programa aqui no Setor Sul. Obrigado, Manina. Um abraço também para a Tânia Maria, ela que participou do programa aqui, dando as informações sobre a Santa Casa. O Almir Leite também acompanhando. A Maria Elza, desejando um bom dia para todos nós. A Gleise Borba acompanhando. A Gleide Ângela acompanhando, desejando um bom dia também. Né? Então, alguns dos ouvintes que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Lembrando para você que de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, a gente está ao vivo no Facebook. E você pode participar do programa, deixar o seu recado, deixar a sua manifestação. Agora sim, agora vamos para o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho para o último bloco do programa A Voz de Anápolis. Aqui você fica bem informado. A Voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Caiado entrou na justiça para tentar esconder que, por 16 anos, esteve com Marconi, Demóstenes e Zé Eliton. Mas não conseguiu. A justiça foi feita, mostramos a verdade. Caiado apoiou Marconi, indicou Demóstenes para concorrer ao Senado e Zé Eliton como vice-governador. A verdade é uma só. Com eles, não vai mudar nada. Eles são todos iguais. Coligação Novas Ideias Novo Goiás. MDB, PP, PRB e PHS. Baixe agora o aplicativo da Mais. Ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe, curta à vontade. Eu tenho mãe, esposa e uma filha de 8 anos. Não posso imaginar que em pleno século XXI, essas mulheres que tanto amo possam ser vítimas das mais diferentes injustiças. No Senado, defenderei com veemência o direito das mulheres de serem respeitadas como iguais perante a lei. Eu sou o Agenor, novo senador 150. Determinado, jovem e moderno, esse cara é o Agenor. A dupla de maior sucesso no Brasil chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Sabe, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gala. Eu divido só se for minha. Tem mais para completar esse mega evento. Alô, Anápolis, foi no 12 aí. A gente aí, não perca por nada. A gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas: 6230987666. Realização não Coligação Goiás avança mais um. PTB, PR, PPS, PSB, PSDB, PSD, Solidariedade. Como deputado federal, vou lutar contra as péssimas empresas de eletricidade. Primeiro, cortar energia só após 3 meses de atraso. Segundo, fim da taxa de religação. Terceiro, a cada vez que a luz acabar, mesmo rapidinho, você ganha um dia de consumo. A luz acabou 15 vezes no mês, só paga metade do talão. Acabou 30, não paga nada. A pior empresa de energia do Brasil não tem nem moral para cortar a luz da sua casa. Novas Ideias Novo Goiás.
das 2. Sou Clécio Alves, vereador por Goiânia, votei contra o aumento do IPTU, investiguei o transporte, investiguei a saúde. Quero ser o seu deputado estadual e da sua família, 15015. Para deputado estadual, professor Tiago Simões, 15100. Um candidato com formação pessoal, profissional, por uma nova política. 7 de outubro, vote certo, vote consciente, 15369 para deputado estadual, Gleison Flávio, conto com você. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. A informação com credibilidade. Aqui na Mais, você ouve a voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do programa A Voz de Anápolis desta sexta-feira, hoje 21 de setembro de 2018. E hoje tem aniversariante, né? Nossa ouvinte, a Cleide Ângela, está fazendo aniversário. O Eugênio Costa também faz aniversário hoje. Deixa eu ver quem mais aqui. O meu amigo Reginaldo Tomé também fazendo aniversário. Reginaldo é nosso amigo aqui da Igreja Batista Nova Jerusalém. O Júlio Simões, o José Argiro e o João Barreto Acioli também faz aniversário hoje. Parabéns a todos eles, né? Deus abençoe. Ontem foi o aniversário da minha amiga Cimei, né? Ontem a Cimei fez aniversário, a Cimei que também é nossa ouvinte, nos acompanha sempre. Um abraço para a Cimei, muitos anos de vida, que Deus abençoe a sua vida, minha querida. Muito bem, vamos lá? Tem musiquinha para os aniversariantes? Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muito bem, então parabéns para todos os aniversariantes, que Deus abençoe as suas vidas, que você possa ter um novo ano de muita alegria, de muita felicidade, de muita saúde, né? Porque tendo saúde, o resto a gente dá um jeitinho, tá certo? É isso aí, então um abraço a todos, parabéns, Deus abençoe. Bom, nós falamos no bloco anterior, o pessoal da Saniago, né, a Tânia Valeriano falou conosco sobre a questão da água na cidade, e o Paulo Belém falou com ela também sobre o novo contrato da Saniago. A Saniago quer renovar o contrato por 30 anos, e você falou com ela, né, sobre esse tema. Porque a Câmara aprovou aí o contrato, essa possibilidade de gestão aí da Saniago por mais esse tempo todo aí, como você pontuou, em uma sessão extraordinária que ocorreu em julho, e como foi maioria, a lei passou, né? Então não vai ter municipalização, vai ter gestão da Saniago por mais esse tempo. E a Tânia nos disse como que está o andamento desse contrato aí, da assinatura desse contrato, que de fato ainda não está assinado, né? Está se discutindo aí o que está acontecendo. Vamos entender dela aí o que está acontecendo com esse contrato de programa. Agora falando sobre o contrato de programa que foi aprovado pela Câmara Municipal em sessão extraordinária agora em julho, que agora estão ocorrendo as burocráticas para se fechar esse contrato. Como que está o estágio da assinatura do contrato para a efetiva vigência, vamos dizer? Sim, o que vai reger realmente esse contrato, né, ele é baseado no chamado plano de gestão do prestador, que é onde tem os detalhes mesmo, com cronograma, orçamento, desembolso, enfim, todos esses detalhes mesmo da operação, que está sendo alinhado agora, algumas sugestões, solicitações que o município havia feito, estão sendo feitas as adequações. Na última segunda-feira houve uma reunião para alinhamento disso, e a expectativa é de que, talvez dentro desse mês, mais tardar em outubro, seja feita essa assinatura para que o recurso seja liberado até, no máximo, em novembro. Já ficou acertada a forma de se repassar esse recurso, né, à medida que forem cumpridas as etapas do programa? Sim, a Caixa é bastante criteriosa, né? Existem outros financiamentos aí que a Saneago tem com a Caixa, e é à medida em que forem implantadas as etapas. Então a gente já tem tudo isso preparado, né, orçado, pronto para licitar realmente, então a gente acredita que seja possível ainda nesse ano iniciarmos realmente. A expectativa de assinatura desse contrato para quando? Até o mês de outubro, a assinatura do contrato até o mês de outubro, próximo mês agora de outubro. Então tá, obrigado, bom dia, Tânia. Bom dia a vocês também. Muito bem, então aí... Pois ela acredita que até outubro aí, mês que vem, então,
vai se assinar o contrato aí que prorroga aí a possibilidade da Saneago cuidar da água de Anápolis aí por mais 30 anos. Pois é, então essa tentativa de ampliar o prazo do contrato, né, já havia sido feita no governo passado, né, e nós vimos nas eleições municipais, o prefeito Roberto Naves ganhou a eleição com a sua principal proposta de governo, era a municipalização da água em Anápolis, né, ou seja, retirar da Saneago a possibilidade de continuar explorando esse serviço, né? Um serviço que é do município e ele é terceirizado, ele é dado pelo município para a exploração pela Saneago, né? Um contrato que já vem desde a época do prefeito Henrique Santilo, né? O Henrique Santilo foi prefeito em Anápolis na década de 70, quando havia aqui em Anápolis uma empresa de água chamada Suzan, Superintendência de Águas de Anápolis. E a Suzan foi incorporada pela Saneago. A Saneago é uma empresa do governo de Goiás, assumiu o serviço, né? Fez um contrato de 25 anos, depois fez um outro, e agora, né, quando o contrato está prestes a terminar, a Saneago ganha, né? Ganha, com certeza, não foi assinado ainda, como foi dito, mas tudo indica que será, por quê? Porque já houve aprovação da Câmara, há um parecer favorável da Procuradoria-Geral do município, então há todas as possibilidades de que a Saneago possa permanecer explorando o serviço da cidade pelos próximos 30 anos, né? Ou seja, o prefeito se elegeu com uma promessa que virou água. Virou água. Tomara que vire água mesmo. Tomara que vire água, né? Então, de qualquer maneira, né, nós vamos acompanhar aí a assinatura desse contrato e o andamento dessa questão, né? Mas, só para lembrar, né? Lembrar nunca é demais. O prefeito Roberto Naves disse que iria municipalizar. Ao invés disso, ele vai assinar um contrato de 30 anos, portanto, os próximos 5 prefeitos, 6, né? Não poderão municipalizar a água, porque haverá um contrato em vigor por mais 30 anos. É isso aí, é o que acontece, né? É muito interessante a gente pensar nisso, para a gente pensar nas promessas que são feitas na época da eleição, né? Sim, com certeza. Na hora de fazer a campanha eleitoral, os candidatos oferecem, como diz, o céu e a terra. Depois que passa, fala, mas não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer, né? Interessante é que... Eu queria, mas não tem jeito. Os próprios candidatos que fazem promessas aí que, por um motivo ou outro, ou por alguns motivos ou por outros motivos, não vão para frente, né? Vão ser cobrados lá na frente. Mas você falou que ia fazer isso. Mas é aquela história, né? né? Depois que ganha, ganhou, né? Depois que ganha, está no poder, então não interessa, né? Então, é um alerta para o eleitor, justamente porque nós estamos no momento eleitoral, porque a gente vê, por exemplo, candidato a deputado dizer que vai fazer obra, tá? Vou fazer tantas escolas. Candidato ao Senado dizendo que vai construir creche, né? A gente vê candidato a deputado estadual falando que vai fazer uma lei que é federal, né? Então, assim, são promessas que, eu não sei se existe essa palavra, mas incumpríveis. Promessas que não tem como cumprir, não porque... tem possibilidade de serem cumpridas. Então, assim, muitas vezes o eleitor vai na conversa, né? O candidato tal vai proibir tal comportamento das pessoas. Né? As pessoas se comportam como elas querem. Não tem presidente que vai dizer, olha, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Né? Então, o eleitor tem que ser inteligente para saber assim, olha, essa proposta, ela é factível? Ela é viável? Né? Ela é viável? Pode ser feito mesmo? Ela é exequível? Exequível? Né? Ou é só um negócio para ganhar voto, né? Ou é só mais um jeito de enganar o eleitor? Então, é preciso ficar atento. Bom, aqui na cidade, uma das reclamações dessa semana, nós recebemos aqui várias vezes, foi da dificuldade de transitar pela cidade, né? E o Jornal Voz de Anápolis, eu vejo aqui, o Paulo, que fala sobre as obras das galerias pluviais na Avenida Fernando
Fernando Costa. Né? A região Você que foi- eu moro lá, inclusive, É. lá tem essas obras de canalização, não, de galerias pluviais que estão sendo instaladas lá no trecho da Avenida Fernando Costa e naquela avenida, na rua paralela ali, a Bernardo Saião, tem causado aí um certo incômodo lá para os comerciantes, né? Alguns deles estão com lojas fechadas, o trânsito está desviado e a gente não reclama da execução da obra, a gente quer saber quanto tempo que vai durar, né? Quanto tempo que vai durar lá essa interdição, por quanto tempo lá os moradores de lá vão ter essa dificuldade. E o secretário de obras disse que vai ser por mais de 30 dias. Ou seja, um prazo superior a 30 dias para fazer essa primeira etapa que ele considera que é esse processo das galerias pluviais. Aí depois vem a outra etapa, que é o recapeamento, as intervenções nas paradas de ônibus, que aí vai para dezembro. Ou seja, o transtorno vai continuar por muitos dias, né? Então, a previsão é de um prazo superior a 30 dias, é um trabalho manual e lento. Nós temos liberado a via à medida que ele tem sido realizado. Ou seja, o serviço está sendo realizado, né? É importante, como você disse, Paulo, a população não reclama de fazer a obra, a população reclama da lentidão que se faz as obras, né? Essa semana nós recebemos reclamações, mais uma vez, da Avenida Brasil. A Avenida Brasil parece que virou um karma, né? Os comerciantes ali estão desesperados, a gente vê sempre a manifestação dos comerciantes. Por quê? Porque as lojas ficam sem acesso, né? O consumidor some e o empresário, né, o dono da loja, precisa pagar aluguel, precisa pagar o servidor, precisa pagar, né, os seus funcionários, os fornecedores. E o pessoal da Avenida Brasil também, essa semana, mais uma vez, né, reclamando, pedindo, pelo amor de Deus, à administração municipal, para que as obras da Brasil elas sejam intensificadas, né, e terminadas. Tem uma celeridade maior, né? Porque essas obras começaram ainda no governo passado. São, no mínimo, 2 anos de dificuldades que os empresários, os lojistas da Avenida Brasil estão enfrentando, né? E alguns deles já com a maioria, né? Com grandes dificuldades por causa dessa lentidão das obras da Avenida Brasil. Muito bem, meu amigo. Queremos agradecer aqui mais uma vez o pessoal que está conosco na nossa transmissão de hoje, né? Um abraço para você que participou, para você que compartilha, para você que deixa aqui o seu recadinho, deixa a sua manifestação, né? É importante que você participe, é importante que você dê o seu recado, né? O programa, ele é feito para que você possa participar, né? E a gente agradece, então, a todos que participam com a gente, né? Deixa só registrar aqui quem é que ainda está conosco, né? O Eric Almeida, ele diz, no final da Brasil, com a BR-414, no viaduto, está fazendo um jardim, mas tem um bueiro aberto no seu centro, né? Então, no final da Avenida Brasil, com a BR-414, ali no chamado Trevo do Corumbá, né? Que a gente sempre chamou ali de viaduto lá do Corumbá, segundo o Eric, há um buraco, né? Um bueiro aberto no meio, no centro aqui não dá para saber se é no centro da via, né? Que é a linha que passa por lá, Karen? Não lembra, não? Né? Então, o registro aí do ouvinte, né? Ou seja, uma obra demorada, uma obra difícil e, às vezes, a falta de cuidado, né? Um bueiro aberto pode gerar um acidente grave, né? Realmente. A gente que tem transita pela cidade, e ali é um local, né, naquele trevo da BR-414, talvez um dos trevos mais complicados da cidade atualmente. Mais complicado, né? Eu analiso da seguinte forma, houve o tempo em que o viaduto lá, o elevado lá entre a BR e a Avenida Brasil, né? E a Avenida Brasil, a 153 a 414, resolveu, né, aquele problema daquele momento, né? Hoje o viaduto não está comportando mais, tem que criar uma outra alternativa aí para aquela região.
ou se fazer uma rampa por cima lá do novo do viaduto já existente, é uma outra saída, né? Porque o grande problema ali é que, como você disse, quando fizeram o viaduto, a população daquela região era uma. Hoje a população é 5 vezes mais, né? Ou se não, muito mais, né? Ou muito mais, né? Nós temos ali dezenas de bairros novos, todos com grande habitação, praticamente, né? Todos altamente habitados. E, é claro, a única saída para quem está naquela região do Recanto do Sol, né? No Parque das Flores e outros bairros ali da região, a única saída é aquele trevo, né? E se não fosse aquela do Pirineus também, né? Se não fosse aquela, seria muito pior, Isso, né? tem a do Pirineus que dá a saída lá para o Jardim Progresso, mas o grande contingente de pessoas vem para o trevo ali, por quê? Porque é quem vem para o centro da cidade, é quem vem para o Daia, é quem sai para ir a Goiânia, né? Ou seja, a saída daquela região está ali naquele lugar. O trânsito é tumultuado, a dificuldade é muita, né? Na verdade, a gente tem dificuldade também no trevo Ayrton Senna, ali na entrada do bairro de Lourdes. Hoje também há uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade de bairros, condomínios fechados, né? Com grande número de moradores, também é outro problema, né? O trevo do Daia diminuiu bastante a dificuldade, né? Mas ainda é um trevo difícil nos horários de pico, né? Nós temos o anel viário que até hoje não ficou pronto, né? O anel viário que foi prometido aí pelo ex-governador, que foi, né? Havia a expectativa de que ficasse pronto para melhorar a saída do pessoal que trabalha no Daia, né? Também não ficou pronto. Ou seja, nós temos vários gargalos, né? Nós temos o trevo chamado antigo trevo da TCA, né? O trevo Miguel Braga, agora é da Avan, que também é outro problema sério, né? Nos horários de pico, e é preciso também que sejam dadas soluções. O Eric Almeida está dizendo aqui que não é na via, mas dentro mesmo do jardim, né? Está sendo feito um jardim interno e há segundo ele, esse bueiro aberto dentro do jardim, não é na via especificamente, né? E também, mas como o Eric está colocando aqui, é perigo, né? Perigo para quem anda por ali, pessoas que transitam naquela região. Muito bem, nosso tempo está esgotado e nós agradecemos a participação de cada um de vocês. Obrigado por estar conosco. Agradeço a Kellen Cunha que nos ajudou na técnica de som, ao meu amigo Paulo, obrigado. Muito obrigado, bom final de semana para todo mundo aí que acompanhou o programa Voz de Anápolis dessa sexta-feira. E o Edmar volta na segunda-feira com Anápolis é Notícia, né? É isso. Na segunda-feira estaremos de volta com as notícias da cidade de Goiás, do Brasil e do mundo, no Anápolis é Notícia. Um abraço para você, bom final de semana. Lembrando que amanhã, sábado, às 9 da manhã, tem o Mais Escola, com a professora Mar Rezende e a Kellen Cunha aqui na técnica de som. Então, amanhã às 9, ao vivo, o programa Mais Escola. No domingo e no final de semana, toda a nossa programação que você já conhece. Um abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu o programa Voz de Anápolis. Estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. 610, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br